do Senhor Jesus vai nos dizer, irmãos, que o apóstolo Pedro, ele escreve esta carta. E o apóstolo Pedro, ele escreve esta carta para os irmãos que se encontravam ali dispersos na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. O apóstolo Pedro escreve essa carta para esses irmãos que estavam ali desolados, sofrendo perseguições, sofrendo duras pressões, longe dos seus, longe do seu povo. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, quando ele escreve esta carta, para trazer ânimo para os seus irmãos, a Bíblia diz no capítulo 1: e Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Versículo 2: eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas. Aleluia. Irmãos, o apóstolo Pedro, quando ele escreve aqui no versículo 2 para esses irmãos, quando ele diz assim, eleitos, ele estava dizendo, vocês são escolhidos. Aleluia. Vocês são escolhidos de quem? Do Pai. Vocês são escolhidos do Pai. Mesmo em meio a todo esse processo, vocês, irmãos, são escolhidos do Pai. Aleluia. Eu vou voltar só um pouquinho, irmãos, porque eu esqueci algo aqui. Perceba que Pedro, ele começa essa carta dizendo quem? E Pedro. Ele começa se identificando. Depois ele fala qual é a sua posição. Ele era apóstolo. De quem? De Jesus Cristo. Aleluia. E a palavra que o Senhor concedeu ao meu coração foi: filha, diga para os meus que eles estão perdendo a sua identidade, estão esquecendo quem eles são. Aleluia. Eu trabalho com mulheres, irmãos, e quando em um atendimento você pergunta: quem é você, minha amada? Diga para mim quem é você. Não, Elaine, eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou isso. Eu falei, eu não perguntei a vocação que você ocupa. Eu perguntei quem é você. Qual é a sua identidade? Como você tem se identificado nesta terra? Aleluia. O apóstolo Pedro está aqui nos dizendo: Pedro, apóstolo, primeiro você tem identidade. O Pai que te chamou com a identidade. O Pai que te chamou com um nome. O Pai que te chamou tem te capacitado e tem colocado sobre você uma função. Qual é a sua função? Qual é o seu chamado nesta noite? O que você tem esquecido de exercer? Aleluia. Porque quem te chamou, quem tem te capacitado, não foi o homem, foi Jesus Cristo. Aleluia. Pedro sabia a situação que aqueles irmãos ali se encontravam. Ele poderia começar essa carta dizendo: irmão, eu sinto muito pela sua dor. Irmão, eu sei que você está passando por isso. Mas ele começa se identificando: ei, eu, Pedro, estou aqui em missão de Jesus Cristo. Aleluia. E você em missão de quem você está nesta terra? Aleluia. Em missão de quem? E se você disser para mim: irmã Elaine, eu estou em missão de Jesus Cristo. Então, se você está em missão de Jesus Cristo, você está semeando na terra. Se você está em missão de Jesus Cristo, você está semeando na terra. Aleluia.
Aí a Bíblia vai dizer, o apóstolo Pedro vai dizer, aleluia, que eles eram eleitos, aleluia, eram escolhidos, no versículo 2. Escolhidos que estavam seguros nas mãos de quem, irmãos? Nas mãos de Deus, aleluia. No versículo 3, eu estou correndo, irmãos, porque eu quero frisar em outra parte aqui. No versículo 3, Pedro escreve, aleluia, para aqueles irmãos que estavam ali dispersos. Eles estavam ali passando por luta, e ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia. Pedro diz: olha, bendito é Jesus que nos gerou de novo. Aleluia. Que fez de mim e de você novas criaturas, irmãos. Aleluia. Perceba porque Pedro começa falando da sua identidade. Porque se a gente for olhar para a biografia de Pedro, quem era Pedro, irmãos? Se a gente for olhar para a biografia desse Pedro lá atrás, quem era esse Pedro? Aleluia. Um homem impulsivo. Um homem impulsivo nas suas atitudes, nas suas ações. Um homem que chega a negar ao Cristo, mas é perdoado pelo Cristo, é alcançado pela misericórdia do Cristo, e prega o Cristo, anuncia o Cristo. Aleluia. Você percebe que o que você carrega e o que você tem rompido nesta terra não é seu, não é sobre você, não vem de você. Aleluia. Não é sobre a sua capacidade humana, é sobre o Cristo. Quem é esse Cristo, irmã Elaine? Esse Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Por quê, irmã Elaine? Por amor de mim e de você. Por amor de mim e de você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por que você está esquecendo a sua identidade? Se você pertence a um Cristo que tem te segurado com as mãos tão forte, e nas horas mais difíceis que ninguém pode estar ali com você, o Cristo está lá. O Cristo ressurreto está lá. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 4, aleluia, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Olha, irmãos, que coisa linda. Que coisa linda. Essa herança, ela não se deteriora. Essa herança não apodrece. Aleluia. Essa herança não se polui. Essa herança não perde o brilho. Por que, irmã Elaine, essa herança não perde o brilho? Porque ela está guardada no céu. Ela está guardada no céu pelo dono dos céus, para mim e para você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Oh Espírito Santo, Tu és grande, meu Senhor da glória, o Senhor governa. Aleluia. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Jesus.
é o teu nome. Irmão, só um momentinho, deixa eu achar aqui. Aleluia. Oh Espírito Santo. Diz assim a palavra do Senhor: e o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Aleluia. E o Senhor, olha o que o apóstolo Paulo escreve, irmãos. Quando ele escreveu essa carta para Timóteo, ele disse: e o Senhor me guardará, Timóteo, de toda má obra, guardar-me-á para o seu reino celestial. Aleluia. Irmão, quem tem te guardado nesta terra, ele não dorme, ele não tosqueneja, ele não perde o controle de nada. No versículo 7 diz assim, aleluia: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Estamos com um tema, irmãos, falando rompendo em fé, e eu vou abrir um parêntese aqui para falar para você rapidamente sobre um pequeno testemunho que foi rompido em fé. No ano de 2011, uma menina com 18 anos, com um diagnóstico de cisto, policistos e mioma. Essa menina com 18 anos, ela já vem por um processo de uma perca de um bebê de 7 meses que morreu em seu ventre. E logo após essa perca, essa menina vem com esse quadro de enfermidade de cistos, policistos e mioma. E o problema era que essa menina estava fazendo tratamento já há 1 ano. O tratamento não tinha resultado, o mioma estava crescendo, essa menina estava pele e osso e a barriga grande, porque para quem não sabe, o mioma ele dá hemorragia e ele faz crescer a barriga como se você estivesse com uma criança no seu ventre, e por incrível que pareça, ele até mexe. Então essa menina estava nessa situação anêmica, né, pela hemorragia. E no decorrer desse tratamento, o tratamento já estava avançando muito. A médica chega para essa menina e diz: olha, não estamos vendo resultado. A gente vai avançar mais esse mês com esse tratamento, mas se dentro de 30 dias não houver resposta positiva, vamos ter que preparar para uma cirurgia. Vamos ter que arrancar o seu útero. Uma menina com 18 anos, que já tinha perdido a primeira gestação, recebe esse diagnóstico médico. Essa menina desce na olaria do pai. E no decorrer desses 30 dias, quando eu estava no 29º dia, essa menina sai da escola porque já não conseguia mais estudar, estava depressiva. E essa menina sai da escola e vai para casa. No caminho ela passa na porta da igreja. E quando ela olha para dentro da igreja, está as irmãs do círculo de oração na quarta-feira. E ali aquela menina nos prantos, ela entra dentro da igreja, senta lá na última cadeira, baixa a cabeça e só sabe chorar. E essa menina debate com Deus e fala: Deus, já está no 29º dia, o Senhor não fez nada, não falou nada. E quando essa menina está lá de cabeça baixa chorando, se levanta uma irmã no meio daquele círculo de oração e diz: vem aqui, minha filha,
Vem aqui porque o teu pai te tirou lá daquela escola. Olha, irmãos, quando Ele revela, Ele revela. Ele te tirou lá daquela escola e não foi à toa. Tu achas que foi porque tu não tinha condições de estar ali, mas Ele te trouxe aqui porque Ele é teu pai e Ele te ama. Entra aqui no meio dessa roda, porque o mistério com você é no meio dessa roda. E ela dá ordem para aqueles irmãos naquele círculo de oração e diz: olha, só interceda, porque o milagre quem vai fazer é o dono da vida dela. Aleluia. E quando aquela irmã coloca a mão na cabeça daquela menina, aquela menina é anestesiada. E aquela menina contempla-se ali uma mesa de cirurgia, rodeada por médicos. E ela lembra que vinha uma mão no meio daquela multidão de médicos e toca no ventre dela e arranca. E ele arrancou com tanto poder que os irmãos que estavam de lado de fora falaram que ela deu um supapo para cima. E quando essa cirurgia ela termina, aleluia, aquela menina ela desperta em prantos, porque o que ela tinha visto foi sobrenatural. E a irmã que estava dirigente daquele círculo de oração, a irmã Maria, olhou e disse assim: não diga nada, só escute e confirme. Eu não tinha condições de falar, só chorar. Ela disse: você estava em uma mesa de cirurgia, arrodeada de médicos de azul, mas veio uma mão grande por cima, brilhosa, tocou no seu ventre e arrancou. Estou correta? Eu disse: esta. Ela disse: só que tem algo que Ele revelou para mim, não revelou para você, e eu não posso te contar. Você só vai saber amanhã naquele exame. O último exame estava marcado para o próximo dia. Era o dia 30, né, do mês. O médico que estava acompanhando aquela menina era o médico que havia acompanhando há 1 ano. Todo mês precisava fazer aquela ultrassonografia, porque o quadro estava avançando com muita rapidez. E quando aquele médico coloca aquele aparelho, lembre-se, aquela menina saiu dali com a convicção que ela estava curada do mioma. Ela só sabia que estava curada do mioma. Só que quando aquela menina chega naquela sala clínica, aquele médico coloca o aparelho, e dessa vez ele não fez a ultrassom transvaginal, ele fez primeiro a do abdômen total. De repente ele disse: olha, eu não vou fazer hoje primeiro a sua transvaginal, eu vou fazer primeiro o abdômen total. E quando ele colocou o aparelho, ele chamou a sua ajudante e disse: vem aqui, você está vendo o que eu estou vendo? Ela disse: tô, doutor. Você está vendo o que eu estou vendo? Tô, doutor. Eu disse: doutor, no nome de Jesus, diga logo o que é que o senhor está vendo, porque o senhor está me deixando nervosa. Eu sei que eu não tenho mioma mais. Ele disse: como assim? Você tinha mioma? Eu disse: doutor, o senhor me acompanha há 1 ano. Há 1 ano que o senhor me acompanha. Ele disse: minha filha, você está com a gestação de 4 meses. Você está com a gestação de 4 meses. Não tem mioma aqui, tem uma criança e que está aqui mexendo dentro da sua barriga. E eu só não vou dizer para você o sexo, porque ele está com a perna fechada. Aleluia. E essa criança está ali, irmãos, com 13 anos de idade. O meu filho, o meu presente que os céus me deu. O presente que os céus me deu está ali, o meu filho, 13 anos de idade. 13 anos de idade para a glória do Senhor Jesus. Ele curou o mioma, ele curou o cisto, ele curou o policisto. Na hora mais amarga da minha vida, ele me contemplou.
Quando o homem não podia mais fazer nada por mim, Ele fez. Quando o homem tinha dado o diagnóstico que ia tirar o meu útero, Ele colocou a mão e arrancou a enfermidade. E deu para mim o que eu tinha pedido para Ele. Eu disse para Ele: Deus, Tu sabes a minha dor. Eu perdi uma filha de 7 meses. O Senhor não me deixe sem ter um filho. Só que os dias vai avançando, irmão, no meio do processo. O que Pedro escreveu para esses irmãos aqui foi: esses irmãos estavam no meio do processo de dor, de luto, de pranto, de perca, de perseguição pelo imperador Nero. Era grande a aflição desses irmãos. Mas Pedro escreve para eles, dizendo para eles não perder a fé. Para eles não perder a fé. Porque o que aqueles irmãos carregavam, irmãos, não era o nome deles. Era o nome de Jesus Cristo. Aleluia. O que você carrega não é o seu nome. É o nome de Jesus Cristo. É o nome do Jesus Cristo que tem o poder para curar mioma, cisto, policisto e ainda colocar uma criança de 4 meses dentro de um ventre saudável, gordinho, porque nasceu gordinho, irmãos, saudável. Em quem você tem depositado a sua fé? A minha fé naquele dia estava tão pouquinha, irmãos, tão pouquinha. Mas o Senhor levantou um povo naquele dia para interceder por mim. O Senhor naquele tempo levantou o apóstolo Pedro para dizer para aqueles irmãos: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. E o Senhor está dizendo para você aqui nesta noite: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, irmã Elaine. Eu estou com dor, como a missionária falou aqui. Eu vim com dor, mas eu já recebi a cura. Eu estou curada. Você entende que não é sobre mim, sobre você? Não é sobre a minha capacidade e a sua capacidade. Não é sobre a minha força e a sua força. O apóstolo Pedro estava dizendo para esses irmãos: acalme, se aquiete, falta só um pouquinho, e tudo isso já vai estar acabando. Falta só um pouquinho. Aleluia. Eu não sei qual o tempo, eu não sei qual o processo. Eu sei de uma coisa: que o Deus que morreu por mim e por você, o Jesus Cristo, que morreu por mim e por você naquela cruz do Calvário, Ele está comigo e com você aqui, ó, segurando na minha e na sua mão. Não nos solta por nada, não nos larga por nada, não tira o olho de mim e de você por nada. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, aleluia, no livro de João, louvado seja o nome do Senhor. Oh Espírito Santo, aleluia. João no capítulo 20, no versículo 29. E disse-lhes Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurado aos que não me viram e creram. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 8, irmão, a palavra que liga com essa diz: ao qual, não o havendo visto, amais. No qual, não vendo agora, mas crendo, vós alegrais com gozo inefável e glorioso. Aleluia.
somos bem-aventurados, porque a gente não teve o privilégio do apóstolo Pedro de ver ele face a face, de andar com ele, de tocar nele. Somos bem-aventurados, porque ele nos aguarda lá em cima. Somos bem-aventurados porque apesar da gente não ter visto ele ainda face a face, nós cremos nele, nós cremos no poder dele, nós cremos na misericórdia dele, e é por essa misericórdia que estamos aqui. Tomé precisou tocar, Tomé precisou olhar e ver as feridas na mão dele, mas eu e você não. Nós cremos através da sua palavra e somos bem-aventurados, porque a graça dele tem contemplado a mim e a você. Aleluia. No versos 9, para finalizarmos: e alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Alcançando. Uma pessoa que está alcançando, ela está caminhando. A pessoa que está alcançando, ela está caminhando, ela não está paralisada. Ela não está prostrada, porque para alcançar o seu alvo, ela precisa caminhar. Ela precisa avançar, ela precisa prosseguir, ela precisa romper em que, irmã? Ela em fé, em fé. A fé que é o firme fundamento das coisas que não se esperam, das coisas que não se vê. Aleluia. Mas crê, aleluia. Eu escrevi aqui uma frase que diz assim: a dor é passageira, mas o que Deus está gerando dentro de você é eterno. Aleluia. Eu vou ler mais uma vez para você entender. A dor que talvez hoje eu e você estejamos passando, suportando, eu quero dizer para você que ela é passageira. Ela é passageira, porque o que Deus está gerando dentro de mim e de você é eterno. É eterno. Aleluia. Tome posse nesta noite, irmãos. Não perca a sua identidade. Não perca. Aleluia. Os irmãos falou aqui sobre Ana. E se a gente for olhar para a história de Ana, Ana rompeu em fé. Foi um processo fácil? Não. Foi doído. Foi de humilhação. Foi de perseguição da sua rival. Aleluia. Mas a Bíblia diz que quando Ana decidiu, quando Ana desce, e ela diz assim: olha, se o Senhor me der um filho, eu o entregarei para o Senhor. Quando Ana reconheceu que o filho que ela queria, ela não precisava desse filho para passar ele na cara de Penina. Ela não precisava desse filho para bater de frente com Penina, mas ela precisava desse filho para a glória de Deus. O que eu e você estamos gerando não é para mostrar para ninguém, é para a glória de Deus. Rompa em fé, prossiga em fé. O seu alvo é lá, e Ele está lá, esperando por mim e por você. Mas enquanto não chegamos lá, não perca a sua identidade. Não perca o seu foco. Não saia da posição, porque é o nome de Jesus Cristo que você carrega. Aleluia. Que Deus em Cristo abençoe a igreja nesta noite. Saia daqui tomando posse da sua vitória, irmãos. Você não é filho bastardo. Você não é qualquer um. E você não está sozinho.
Você tem um dono. Ei, mulher de Deus, você tem um dono. Tem um dono. Na horinha que você está lá cansada, desesperada, chame ele e fala assim: pai, olha, é isso, não sei como vou lidar com isso, não sei como vou falar, não sei como me expressar, mas eu peço, Senhor, fale comigo, me instrua, me ensine, me direcione. Aleluia. O que está ao alcance das suas mãos fazer, faça. E o que não está, entregue na mão dele, porque ele tem todo o poder. Que Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus.